O que é substrato? Substrato é um conjunto de elementos que contribuem para o crescimento saudável e contínuo da planta. Lembrando que cada tipo de grupo de plantas tem necessidades diferentes e o substrato precisa atender às necessidades de cada tipo de planta. Por exemplo, suculentas não podem ser plantadas no mesmo tipo de substrato que você plantaria samambaia, tá? Porque simplesmente a samambaia precisa de muita umidade e matéria orgânica e as suculentas não precisam de tanta umidade e bem pouca matéria orgânica. Oi, gente! Eu sou a Ana. Eu sou o Rômulo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre substrato. Mas eu não vou só montar uma receita de substrato. Eu vou realmente falar sobre a minha história com o substrato e o que você precisa saber para formular o seu próprio substrato. Mas antes de ter essa conversa com vocês, eu quero chamar a atenção para um fator muito importante. Aqui no meu espaço, nós mesclamos dois tipos de cultivo e nenhum deles tem proteção contra chuva. Como vocês podem ver aqui, nós temos somente um sombrite e por cima desse sombrite tem o céu e o sol e tudo que tem de lindo. Isso é aqui nesse espaço que a gente tem, que é onde eu mantenho a minha coleção e uma parte da nossa produção de mudinhas. E aqui nesse outro espaço a gente mantém algumas plantas também a céu aberto, sem proteção nenhuma, nem proteção de sombrite e nem proteção contra chuva. Mas e aí? Como é que eu fiz para descobrir o que ia dar certo para mim num espaço onde eu ia passar por períodos de muita chuva, passar por períodos de seca também? Então tudo isso foi levado em conta. E olha, eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Eu penei muito com o substrato. E no começo, o meu substrato era o que eu comprava pronto. Teve vezes que eu comprei até humus de minhoca para plantar diretamente a suculenta, gente. Eu não sabia, eu não entendia nada sobre substrato. Então, eu realmente tive que aprender. E como que eu aprendi a fazer um substrato? Bom, é importante dizer que assim como muita gente, eu pensei várias vezes em desistir, tá? Na época de chuva eu perdi muitas plantas, era muito olho negro, era raiz que apodrecia, enfim, gente. Com isso, eu fui pesquisar muito, tá? E com as perdas, né, eu percebi que eu precisava secar um pouquinho mais o substrato, que ele secasse um pouquinho mais rápido. Isso observando em vídeos, em outros cultivos, com as informações que tinham, tá? Então, não foi nada fácil, porque uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que o que serve para mim, para o meu cultivo, pode não servir para outras pessoas. Por exemplo, quem tem estufa, não é interessante usar o meu substrato, tá? Ele fica um pouco caro e ele seca tanto que a rega teria que ser feita diariamente. Se eu quiser regar aqui as minhas plantas todo dia, eu posso regar, né? Já passamos aí por 5 meses de chuva e as plantas permaneceram vivas. Então, isso foi uma rega intensa aí durante meses. Então, gente, nessa época que eu tive muitos problemas, eu usava terra vegetal, aquela terra preta que a gente compra em garden, e eu ia lá e comprava qualquer terra e usava nas minhas suculentas. Nesse momento em que eu comecei a querer aprender, a buscar informações, eu adicionei no meu substrato carvão, tá? Carvão triturado. Eu também tinha testado caqueira de telha, usava no fundo do vaso, né, amor? Enfim, gente, foi assim uma luta
E aí eu comecei a usar o carvão, era metade carvão e metade terra preta, terra vegetal preta comprada em Gardens. Com isso melhorou muito. Nossa, melhorou bastante, né, amor? A gente, inclusive, tinha suculentas plantadas no chão, no jardim lá de Itapeva, que ficavam lindas, maravilhosas. Mas quando a chuva voltava, gente, começava de novo a aparecer o fungo de olho negro, fungo de caule, e a gente perdia plantas. Então, eu continuei pesquisando e continuei testando. Nessa época, né, como eu já falei, eu usava terra preta, né, substrato vegetal preto com carvão, tá? Esse carvão trituradinho, virgem aqui, sem uso, picadinho. Eu usava uma parte de carvão e usava uma parte de terra preta. Misturava os dois e deu resultado, mas ainda assim tinham problemas. E aí, nós gostamos muito de assistir vídeos, né? E eu adorava assistir aqueles vídeos gringos. E o que eu percebia naqueles vídeos gringos, né? Dos coreanos, dos japas lá, que eles usavam muita pedrinha, muita coisa seca. Parecia que eles plantavam suculentas na pedra, não tinha terra. E aí eu ficava, né, o que é isso? Eu não conhecia os materiais, eu não tinha acesso aos materiais. E eu fui ler e pesquisar e prestar mais atenção no que as pessoas estavam falando, né? Porque às vezes a gente fica tão entretido com as plantas das pessoas, no quanto elas são bonitas, que a gente não presta atenção no que elas estão falando. E aí eu fui procurar informações. E a primeira coisa que eu percebi é que o substrato deles, né, não tinha terra. Não tinha terra. Eu falei, opa, as plantas deles são lindas, as plantas deles são coloridas, mas, nossa, o substrato deles é seco, não tem nada. Era um substrato bem mais poroso que isso daqui, tá? Muitas vezes era pedra, era bem estranho, eu não entendia nada. E eu, né, mas eu fui pesquisar, porque se tava bonito, se tava saudável, é porque alguma coisa boa tinha ali. Então, gente, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso agregar mais coisas no meu substrato. E a primeira coisa que eu fiz foi falar, eu acho que a terra não é algo legal. Então, eu assisti alguns vídeos e realmente a matéria orgânica dessa terra preta aqui, ela atrai muitos insetos e muito fungo, tá? Então, isso daqui saiu do meu substrato. E sobre as pedrinhas, eu acabei percebendo que não eram pedras, gente. Eram perlitas, pedra pomes, era um substrato chinês chamado Akadama. E eu fui pesquisar, vi que era aquele tal de Akadama, era caríssimo. A pedra pomes não é encontrada aqui no Brasil com facilidade. E aí eu encontrei a perlita. Olha só, escuta esse barulhinho. Parece um isopor, né, gente? Quem conhece a perlita, parece um isoporzinho, tá? Mas não é. Isso daqui é uma rocha vulcânica parecida com vidro, tá? Que quando aquecido a mais de 800 graus, vira como se fosse uma pipoca, se expande, tá? Ela cria furinhos por entre ela e por isso ela fica muito porosa. A capacidade desse produtinho aqui é de aerar o substrato, tá? De proporcionar oxigenação para as raízes, de sustentar um crescimento saudável, onde as raízes conseguem passar por entre elas. E, gente, quero falar uma coisa para vocês. Para você que está assistindo esse vídeo, curtiu, comentou já, compartilhou com pelo menos um amigo aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um presente para vocês da Diatomax, tá? Porque, pasmem, agora a terra de atomácia da Diatomax também tem perlita. Olha só, e a gente recebeu aqui um sacão de perlita da Diatomax. Eu quero que vocês vejam a qualidade da perlita. Por que eu tô falando da qualidade, gente? Porque quando a gente compra perlita, sem ver, né, na internet, por exemplo,
a gente recebe um produto extremamente esfarelado. E sinceramente, se você receber um produto esfarelado, devolva. Não vai servir para você, vai estragar o seu substrato, tá? Porque ela perde toda essa propriedade que ela tem de aeração, de ar, tá? De manter aí as raízes saudáveis. E para você que está assistindo esse vídeo, que já curtiu, comentou, compartilhou, se inscreveu no canal, já fez tudo isso, eu vou deixar para vocês aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, um link para você comprar perlita expandida da Diatomax com super desconto, tá? Corre lá, aproveita, porque eu pedi esse desconto para Diatomax e são poucas unidades, tá? Não é infinito esse desconto, são pouquíssimas unidades. Hoje é dia 21 de julho e eu não sei quanto tempo vai durar esse estoque da promoção. Então deixa eu só falar aqui para vocês mais um pouquinho para que serve a perlita. Ela serve basicamente para abrir os caminhos para passagem de ar, né? A aeração, mantém baixas temperaturas no substrato, tem uma menor retenção de água e facilita muito, gente, o enraizamento. Eu vou mostrar para vocês porque não adianta só falar, tem que mostrar, né? Gente, ó, tá um sol aqui, mas vai dar para mostrar, ó. Aqui eu tenho uma cante com uma diva. Hoje mesmo eu tirei ela do vaso e dei uma olhadinha, né? E eu me surpreendi com as raízes dela. Olha só, gente. Nossa, que coisa linda. Todo esse branquinho que vocês estão vendo aqui é uma mescla de perlita e de terra diatomácea, tá? E é isso que faz com que as minhas raízes tomem conta do vaso todo, inclusive, ó. Elas criaram até o formato aqui, ó, do nosso vaso, tá? Aqui, pra vocês verem, eu fiz drenagem com aquelas pedrinhas de argila expandida. E as raízes simplesmente dominaram tudo aqui. Tá lindo isso daqui. Deixa eu pegar mais um vaso, pra não dizerem, né, que eu tô escolhendo planta. Vamos pegar uma dali. Aqui, ó. Amor, você vai escolher aqui uma planta aleatória agora pra mim mostrar as raízes da plantinha. Essa, amor. Olha que planta bonita, gente. Essa daqui é uma Mondust. Será que tá bem enraizada? Vamos descobrir. Olha só. Tem raízes. Essa daqui tem menos tempo que eu passei pra esse substrato aqui, ó. Mas vocês conseguem ver, ó. Raízes bem fininhas. Tá vindo até aqui embaixo já as raízes, né? E o substrato, gente, sequinho. Ó, sequinho. Uma belezinha, seca muito rápido a perlita e a combinação do meu substrato. Vamos fazer lá, vamos mostrar agora pra vocês a combinação do substrato. Bom, gente, uma pergunta que eu sempre recebo, né, das pessoas é sobre que tipo de substrato eu posso usar, quais são os materiais que eu posso utilizar para fazer o meu substrato. E, gente, sinceramente, o substrato, ele precisa ser adequado para o seu cultivo, né? Eu já vi pessoas fazendo vídeos de substrato perfeito, o substrato ideal, o substrato que funciona no mundo inteiro. Mentira, não acredite nisso. O meu substrato, ele pode não funcionar para você, ele pode não dar certo para você. Eu garanto que apodrecimento vai ser muito difícil de acontecer aqui. Mas tem lugares, em regiões muito secas, por exemplo, que o meu substrato, ele se torna, assim, dificultoso, porque ele seca demais e a rega tem que ser constante, e aí ninguém aguenta. Mas, você precisa fazer o seu substrato. Hoje eu vou mostrar aqui os componentes que eu uso no meu substrato, mas você pode usar aí diversos outros insumos que você encontrar. Você pode fazer uma mistura com carvão, por exemplo. O que eu não aconselho mais é essa terra vegetal preta aqui, tá? Me perguntam também se pode usar a terra vermelha. Gente, vamos falar sobre a terra vermelha. A terra vermelha, ela nada mais é do que um solo aí regional, né? Em algumas regiões tem terra vermelha de um jeito,
e em outras regiões esse solo vai ser totalmente diferente. Então é muito difícil eu dizer para você, a terra vermelha do seu quintal é ótima. Não tem como, não dá para saber, porque a terra vermelha, por exemplo, lá do sul, é uma terra que inclusive eles chamam de terra roxa, e para eles lá, para alguns produtores, dá muito certo. E lá no Nordeste você vai encontrar outro tipo de solo. Então, como é que você vai saber se funciona ou não? Testando, tá? Eu já garanto para você que pura eu não acho interessante usar, tá bom? É interessante você fazer uma incrementação, né? Usar aí uma casca de arroz carbonizada, que tem muito silício, que tem ação fungicida, que espanta insetos como fungos gnades, cochonilha, não gosta, acho que por causa do cheirinho de queimado, tá? O carvão também é algo bem legal para você incrementar aí na sua terra. E não posso dizer para você, a terra vermelha não funciona. Eu conheço várias pessoas que usam terra vermelha com outras composições, né? Com outros elementos, e as plantas são lindas. Então, como é que eu vou dizer para você que não funciona? É testando, tá? E aí, eu decidi abolir isso daqui. A terra vegetal, ela vem geralmente com um monte de mistura, com humus de minhoca, esterco e várias outras coisas que eu não uso no meu substrato. Eu não gosto de usar matéria orgânica no meu substrato. Respeito quem gosta, quero respeito também, porque cada um, né, sabe daquilo que gosta de usar. Então aí, o que eu coloquei no meu substrato para substituir isso daqui? Eu passei a usar turfa de sphagnum, que é um produto que vem lá da Estônia, tá, gente? De lugares altos, de montanhas altas. Isso daqui praticamente é a decomposição de folhas, galhos e da própria natureza. Mas eles retiram de lugares bem altos, né? Onde não tem contaminação, onde não tem a presença de outros insetos. E ela é pura, tá? Ela tem uma qualidade muito boa e ela é o que faz o meu substrato reter um pouco de água. Essa é a parte do meu substrato que segura a água. Aqui eu tenho o carvão, que ajuda muito na parte de drenagem, tá? E também na parte antifungos, tá? O carvão é excelente fungicida. Eu gosto muito de usar. Ele só é um pouquinho custoso para você conseguir, às vezes na região é difícil, mas a dica que eu dou é procure uma carvoaria, pega o telefone no saco do carvão e pede para eles munha de carvão, né, que eles vendem lá num preço mais acessível até do que o próprio carvão, e você não precisa picar daí. A casca de arroz carbonizada, que eu já falei, né, um componente aí que tem muito silício, ideal aí para resistência das plantas, né, fornece proteção aí contra insetos e fungos. Então, a casca de arroz é um componente que eu não tiro do meu substrato. A perlita, gente, quando eu coloquei perlita no meu substrato, aí a história foi outra. As raízes começaram a sambar no vaso e elas iam por todo lado. Eu percebi, assim, que era muito diferente, assim, o enraizamento, a qualidade do enraizamento era espetacular. E, gente, vocês conhecem aqui, né? Agora eu tenho usado a perlita da Diatomax. Eles me mandaram para testar e eu adorei. Então, indico para vocês, inclusive, aproveitem o desconto. E também da Diatomax, gente, isso daqui eu não tiro da minha vida nunca mais, né? É a terra de diatomácea, que é esse pozinho aqui, que é o dióxido de silício, né? São algas fossilizadas lá do fundo do mar, dos rios e blá, 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 blá. Mas isso daqui é dióxido de silício, que ajuda muito também, né? Na proteção das plantas, principalmente na prevenção para insetos e fungos. E sobre a terra de diatomácea, vocês vão encontrar vários vídeos aqui no canal para poder se informar e como usar e tudo mais. Então, hoje, o meu substrato, né, essa mistura aqui, ela é feita bem prática.
E eu quero fazer um teste aqui com vocês de substrato, para vocês verem como que o seu substrato ele tem que ser inicialmente, tá? E depois que você chegar nesse resultado, aí você faz adequações. Tira um componente, coloca um componente, troca um componente, né? Tudo aí dependendo do que você tem disponível, da sua região, do seu bolso, tá? Faça testes. Tudo isso que eu uso aqui é muito útil, mas você pode modificar, tá? E fazer do seu jeito. Então agora eu vou fazer um teste de substrato com vocês. Começou a gravar. Ó, gente, eu vou fazer um teste de substrato com vocês aqui, que é um teste bem legal para vocês fazerem com o substrato que vocês vão preparar aí na casa de vocês, tá? Aqui eu vou pegar só aquela terra preta que a gente compra em garden, né? Que a gente nem sabe o que tem nela. Mas a gente vai lá e compra essa terra preta aqui e quer usar na suculenta. Vou colocar as duas, elas bem certinho aqui na medida do vaso, tá? Pra ficar bem igualzinho. E aqui no outro potinho, eu vou colocar o meu substrato, tá? Que como vocês podem ver aqui, é bem aerado, né? Então, deixa eu... E aí, gente, ó, deixa eu até colocar um pouquinho mais, que o meu ficou um pouquinho mais alto ali. Beleza. E aí, gente, a gente vai colocar água. Gente, a diferença de peso é muito grande. Tipo, o meu parece que não tem nada aqui dentro. Isso daqui tá pesado, que é um porrete. Vamos molhar isso daqui pra vocês verem como se comporta. Vou pegar um copo pra regar os dois da maneira igual, tá? Pausa aí. Vamos fazer essa bagunça no chão. Pode abaixar aí, amor, pra ficar mais fácil de ver. Estão vendo aqui os dois substratos, né? Primeiro, eu vou colocar água. Aqui tem um copo, ó. Meu marido, aqui tem um copo. E esse copo, ele tem a capacidade pra 600 ml de água, tá? Um pouquinho mais que isso. E eu vou colocar esses 600 ml de água primeiro no meu substrato. Vocês estão vendo o que acontece? Vou colocar todinho o copo, tá, gente? Não vai nem caber ali embaixo. Ó, foi o copo todinho. Mostra aqui, amor. Foi o copo todinho de água. Já parou de pingar. Deu certinho a medida ali. E olha só, gente. Tem lugares que ele nem molha, porque eu preciso regar muito ele pra ele molhar, tá? Então, esse foi o teste de substrato do meu substrato. É essa drenagem que vocês têm que ter. E agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa no campeão aqui, uma terra vegetal. Deixa eu encher o copo. Agora vamos ver o que acontece quando eu jogar água nesse substrato aqui, ó. Vocês podem ver que tá sequinho ali embaixo, tá, gente? O meu ficou aqui atrás, eu vou deixar aqui essa água pra gente comparar, tá? Vamos colocar água aqui nesse substrato. E já pesou, né? Já pesou isso daqui. Tá drenando bem, né? Tá drenando bem, tá drenando bem. Ainda tem mais um pouquinho de água pra pôr aqui, ó. Olha o que aconteceu com o substrato. Ele compactou aqui, desceu. Vamos jogar mais um pouquinho de água. E aí, parou de cair água já tá parando. Olha o que aconteceu com o substrato aqui. Olha quanto ele abaixou, olha quanto ele compactou. Olha, se tivesse uma planta aqui, elas iam ser agora amassadas por esse substrato. E eu quero que vocês vejam aqui, ó. Comparem. Olha quanto de água a menos que tem nesse potinho do que aqui. Tá pela boca, né, gente?
Então, olha quanta água o meu substrato drenou. E aqui tem praticamente, ó, um dedo faltando de água que não caiu. E essa água que não caiu, ela ficou aqui, ó. Ó. Se eu apertar aqui em cima, ó, cada vez que eu apertar aqui em cima vai cair água. Mostra aqui, amor, pro pessoal ver. Entendeu? Então, ó, isso aqui é o que acontece com as raízes dessa suculenta. Ele vai apertar, né? Ele vai compactar. Cada vez que você regar, ele vai espremer as raízes, fazendo com que elas abram feridas, entrem fungos, e quando você vê, sua planta fungou, você nem sabia por quê. E parece um substrato super drenável, né? Então, por isso que a gente tem que testar até chegar num substrato legal. Bora mostrar aqui em cima, amor? E depois dessa experiência que a gente fez, eu tenho mais uma dica para dar para você, que é o segredo de tudo. Tudo que você for fazer não vai ser fácil. Tudo que você for fazer, você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás, você vai ter que testar. Então, tudo que você for fazer pode ser diferente do coleguinha ali do lado, né? Do canal do fulano fala uma coisa, o canal do fulano fala outra. Por quê? Porque, gente, para cada um de nós, a gente tem um tipo de experiência, a gente tem um tipo de cultivo, a gente mora em lugares com altitudes, climas e temperaturas diferentes. Então, meu povo, testem até dar certo. Uma coisa que eu não indico é comprar substrato pronto. Você vai gastar muito dinheiro com algo que pode não dar certo para você, tá bom? E aí eu fico aqui, gente, hoje com esse desconto maravilhoso que a Terra de Atomácia, que a Diatomax, gente, eu sempre falo Terra de Atomácia, que a Diatomax deixou aqui pra gente, ó, a mão preta de terra, no primeiro comentário fixado, que a Diatomax deixou aqui pra gente, ó, aqui, ó, embaixo, aqui, clica aqui, ó, tá no primeiro comentário fixado, um descontaço para você comprar o seu kit de perlita aí e fazer os seus testes com o seu substrato. Aí você vai poder dizer assim, o meu substrato dá certo. Então, gente, faz um substrato aí que dá certo para você, usa o que você tem, agrega aí coisas que eu mostrei aqui para você. Tem muitos outros materiais, mas esse daqui eu hoje não dispenso. Vocês podem assistir os vídeos do meu canal lá de 2 anos atrás, vocês vão ver que eu já estava usando perlita e ela eu não abro mão, tá, gente? Então é isso, gente, eu fico por aqui com esse super desconto da Terra de Atomácia, da Diatomax, e com essas dicas aqui sobre substrato, sobre cultivo, sobre você entender que você precisa criar um pouquinho de autonomia para formular o seu próprio substrato. Você pode sim usar a minha receita e testar ela aí, mas você sempre vai ter que adequar alguma coisa. E aí fica essa dica dos componentes aí para vocês, tá? Para quem quiser ver vídeo de substrato completo, tem aqui no canal já como que eu monto meu substrato. Por isso eu não vou montar ele aqui, que esse vídeo já ficou muito longo. Então dá uma olhadinha aí, gente. Não se esquece de apoiar o canal, curtindo, comentando, compartilhando. Um beijo e fiquem todos com Deus.